Karina, por favor, seja bem-vinda. Bom dia. Gratidão pela presença de vocês, gratidão pelo convite. Essa é a hora que o Senhor escolheu para honrarmos a Ele, para ouvirmos a Sua palavra, para nos fortalecermos no Seu poder, para o conhecermos mais profundamente e deixarmos que através desse conhecimento a Sua glória se manifeste em nós. Esse é o meu desejo, a minha oração para esse dia de hoje. Que o coração de cada uma de vocês seja ainda mais quebrantado, para ser tocado, para ser ministrado, para que o Senhor possa fazer grandes coisas através da vida de vocês. Para que vocês se lembrem desse dia como um dia escolhido por Deus para te transformar e através da tua transformação levar outras pessoas a serem curadas, a serem transformadas, a serem fortalecidas e a serem libertas, a serem autênticas de verdade. Sejam fortes e corajosas para ouvir com sensibilidade o que o Senhor tem para cada uma de vocês. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Gratidão, Senhor, por ter me esperado, ter lutado por mim, mesmo quando eu não o conhecia. Obrigada. Glória a Deus. Vamos sentar, Karina? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, né? Deu certo? Quanta palavra linda eu tenho ouvido aqui esses dias. Deus, tem sido bênção, né, amadas? Glória a Deus. E agora nós temos a oportunidade de, por mais um tempo, conhecer um pouquinho da Karina. Como eu falei para vocês, né? A Karina, ela lançou um livro, Forte e Corajosa. E ela lançou há pouco tempo o livro, né, Karina? O lançamento foi semana passada, mas é aqui o meu primeiro lugar de lançar presencialmente. Glória a Deus, ó que honra! E é honroso para mim ver o que Deus tem feito. É uma alegria para mim ver quantas pessoas maravilhosas Deus tem colocado no meu caminho. Conheci o Júnior, pastora Michele, poucos dias atrás, onde eu estava com esse livro praticamente no forno ainda, e eu recebi tanto carinho e tanto aconselhamento deles, do Júnior, que tem um livro tão maravilhoso e vendido no Brasil todo, e o Senhor foi tendo tanto cuidado comigo, desde a minha conversão, para acrescentar essas pessoas em minha vida, no momento certo, na hora certa, que me daria um testemunho, uma palavra, um ato de encorajamento, e Ele fará na vida de vocês. Então, não tenham medo de se sentir solitárias, daquilo que vocês um dia deixaram ou deixarão para trás. Não tenham medo de tudo aquilo que muitas vezes parece te tirar da tua zona de conforto, daquilo que você tinha segurança. Ele faz tudo novo e para melhor. Glória a Deus. Eu vou começar, hoje nós vamos fazer aí um podcast invertido. Todo mundo está acostumado a ver a Karina fazendo entrevista com as pessoas, né? E hoje a gente vai entrevistá-la. Nós vamos conhecer um pouquinho da história dela, da história do livro. E Karina, eu quero começar lendo um trecho do seu livro. Sim. Que diz assim, ó:
A verdade é que eu precisava olhar para mim, despida da imagem que eu havia criado, consciente e inconscientemente. Tinha chegado o tempo de encarar quem eu era, sem a fantasia de ser super-heroína. Karina, muito dessa questão de ser super-heroína tem a ver com mulheres. Tem. Nós parece que carregamos uma questão de que nós temos que dar conta de tudo e sermos fortes o tempo inteiro. Imagino que você é uma pessoa pública, uma pessoa famosa, ainda mais, porque os holofotes estão em você, está todo mundo olhando o que você vai fazer, como você vai se comportar, o que você vai dizer. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse período de ser essa super-heroína e como você conseguiu se desvencilhar disso. Eu passei praticamente 44 anos da minha vida, hoje eu estou prestes a fazer 47. Eu passei até os 44 anos me sentindo forte e corajosa. Eu fui conquistando ao longo da minha vida as coisas que eu desejava, que eu almejava. Fui tendo uma autossuficiência profissional, emocional. Eu coloquei a mim mesma num pedestal que era para ser de Deus. Eu acreditava em Deus. Eu vim de família cristã, eu estudei em colégio de freiras. Eu acreditava em Deus. E o Senhor, por sua imensa bondade e o seu amor, Ele foi deixando que eu conquistasse tudo aquilo. Tudo aquilo que muitas pessoas hoje desejam conquistar. Ter dinheiro, ter casa, ter família completa, ter fama. Quantos almejam por isso? Ter dinheiro. Mas eu precisei, no momento, eu fui considerada por muito tempo uma mulher destemida, essa mulher que hoje muitas buscam ser, aquela que pode ser o que quiser, pode conquistar o que quiser. Quantos cursos nós vemos por aí falando, você pode conquistar tudo aquilo que você quiser. E eu sou a prova disso, que nós podemos sim, mas o nosso querer não é garantia de felicidade. É verdade. O nosso querer não é garantia de serenidade, de termos paz, de termos felicidade. O nosso livre-arbítrio, quando usado sem direcionamento de Deus, é um perigo. E eu conquistei uma coisa e não estava satisfeita. Eu falei, é porque falta outra coisa, então falta aquilo, eu vou conquistar aquilo. Ah, eu quero estar naquela capa, eu estava naquela capa. Eu quero fazer aquela novela, eu estava conquistando a novela. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ter um filho, eu tive o meu filho. Eu quero ter um marido, eu tive o marido. Eu quero ter a família completa, eu tive a família completa. Eu quero ser reconhecida como aquela que tem tudo o que desejou. Eu fui. Mas chegou um dia, no meio da pandemia, onde o meu pai adoeceu. O meu pai foi internado, foi parar na UTI. Um homem que era o alicerce da minha família, o meu maior amor, a minha âncora, o meu solo. E quando ele foi para lá, ele falou, eu não posso ser entubado, eu tenho asma, eu tenho falta de ar, se eu chegar lá eu não vou voltar. E eu vi o meu pai, um homem forte, 1,90 m de altura, um homem que sempre cumpriu um papel de pai, de esposo, de avô. Quando eu vi ele indo para lá, fragilizado, pela primeira vez, minhas queridas, eu me senti frágil. Eu me ajoelhei perante a Deus e falei, Senhor, do que adiantou tudo isso que eu conquistei na minha vida? Do que adianta ser forte e corajosa aos olhos do mundo, sendo que agora eu me sinto a mais miserável de todas? Eu não posso acrescentar um dia na vida do meu pai. Eu não posso dar o fôlego de vida que o Senhor soprou nas narinas dele, se o Senhor não quiser soprar amanhã e depois,
E eu me ajoelhei sozinha na minha casa e falei: Senhor, me mostra onde eu errei. Eu jamais quis desonrar o seu nome, mas aonde eu errei? E o Senhor me levou à tua palavra. O Senhor fez brilhar na minha vista uma Bíblia, a palavra de Deus viva, e falou: abra, e eu vou te mostrar onde está o seu erro. Você não sabe o caminho, porque você não me conhece profundamente, mas eu vou te levar a conhecer-me. E nessa semana de intensa busca pela presença do Senhor, eu conheci o seu caráter. Eu conheci quem Ele era de fato. E Ele me falou: filha, você colocou o alicerce no seu pai. Isso não estaria errado se você pensar, porque o teu pai é sinônimo de amor. Desejar o bem de um pai não é errado. Mas onde estava o erro? Ele falou: eu posso levar o seu pai. E aí? Você não vai ter onde se apoiar? A sua vida vai terminar? O seu solo vai ruir? Então, naquele momento, eu entreguei a vida do meu pai. E a idolatria que eu tinha pela figura do meu pai nas mãos de Deus. Eu falei: Senhor, a minha vida eu entrego em tuas mãos. A vida do meu pai eu entrego em tuas mãos. E que seja feita a tua vontade. Mas eu jamais vou passar um dia da minha vida sem me ajoelhar em oração, sem buscar conhecer a tua face, a tua palavra, sem obedecer ao que ela me ensina, sem glorificar o seu nome. E enquanto durante essa semana eu senti a presença de Deus como eu nunca havia sentido, e assim como eu sinto agora, cada vez que eu falo dele, que eu penso nele, Ele está aqui, com sua glória, com seu calor. E é diferente de tudo que eu já havia vivido. Assim como Jó falou em suas palavras, eu o conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te conheço face a face. Eu o conheci e eu o desejei mais e mais e mais. E o Senhor salvou a vida do meu pai. Mas principalmente o Senhor salvou a alma do meu pai, a minha alma, o meu espírito. E Ele fez tudo novo, porque enquanto Ele ministrava em mim, Ele ministrava na vida do meu pai, que também estava lá, desejando mais fôlego de vida, se arrependendo do tempo que ficou longe do Senhor e desejando mais, desejando voltar para casa e ver o seu neto crescer e abraçar a sua esposa, a sua filha, que era eu. E eu vi que a minha força e a minha coragem sem Cristo eram fraqueza e era uma ousadia superficial. E a partir daí começou a minha história com Cristo. Amém. E tem um trecho do seu livro que fala bem disso, Karina. Diz assim, ó: embora acreditasse em Deus desde pequena, hoje percebo que não o conhecia de verdade. Sentia-me forte e corajosa aos meus olhos e segundo os padrões do mundo, mas estava cega para o verdadeiro sentido da vida e para a fonte de toda força e coragem. Sim, sim. Nós buscamos a fortaleza em lugares errados. Buscamos a fortaleza, quando não temos a Cristo, buscamos na aprovação do mundo, buscamos em pensamentos positivos apenas, buscamos
em conquistar e conquistar mais, e a gente se perde. E assim a gente vai se perdendo ao longo do caminho. A gente não vai sendo feliz de fato e a gente vai se enganando. A gente vai se encobrindo com essa ideia de que a gente tem de nós mesmas, se comparando com outras pessoas. E sem se apoderar da palavra de Deus, que é transformadora, sem colocar na nossa boca palavras que transformam, sem aprender a profetizar coisas boas em nossa vida e na vida do outro. A palavra nos diz que ela liberta. E quando nós não conhecemos, realmente somos escravos daquilo que nós achamos. A gente se perde no meio do caminho. A palavra do Senhor é luz para iluminar os nossos passos. Em 1 Crônicas 16 nos diz: procurai conhecer o Senhor e a sua força. Procurai a sua face sem cessar. Se devemos procurar, é porque ela não está fácil para todos. Se devemos procurar, é porque Ele deixa escondido como um tesouro. Eu não procurava, eu achava que Ele já estava ali. Ele já ia fazer a parte dele, e a minha parte era fazer o meu melhor. Mas o meu melhor é buscar a Ele, é procurar nele, é procurar conhecer a Ele. Conhecer a palavra nos traz liberdade. De fato, sermos livres, para que a graça dele se derrame em nós. Conhecer a palavra nos traz segurança, porque nós conhecemos o seu caráter, sabemos que ele cumpre cada promessa, que ele é justo, que ele é fiel, ele é reto, ele jamais desampara. Isso nos traz confiança, nos traz segurança. Buscar sem cessar. O que é buscar sem cessar? É todos os dias, é orando todos os dias, é lendo todos os dias, é andando a cada minuto conectado com a sua voz. É isso que nos torna realmente fortes e corajosas. E o Senhor foi me mostrando ao longo desses 2 anos e meio de conversão. E Ele me colocou no deserto. Ele me colocou no deserto. No começo eu falei, uau, encontrei a Jesus, Ele salvou meu pai, salvou minha vida e pronto. Tá tudo resolvido. Uau, que maravilha, porque eu não vi isso antes. E de repente, começaram as batalhas. E eu fui provando cada momento. Eu provei o julgamento, eu provei o abandono, eu provei a traição, eu provei o abuso, a violência. Eu provei tanta coisa que vocês não imaginam e que o Senhor falou: você continue lutando em oração. Você não precisa confrontar publicamente quem está inventando mentiras sobre o seu nome. Só que o mais lindo disso tudo é que o Senhor, eu não fui pega de surpresa, porque nós somos pegos de surpresa quando nós esquecemos de buscar a Ele. Se a gente busca todo dia, com comprometimento, Ele realmente vai à frente, e a voz do Espírito Santo vai te alertando. Antes de eu viver tudo que eu fui vivendo, Ele foi me mostrando na sua palavra. Ele foi dando estratégia para eu passar por cada luta. Eu sabia o que ia acontecer no dia seguinte, na semana seguinte. Eu sabia que eu ia ser julgada. Eu sabia que certas coisas que estavam acontecendo dentro da minha casa iam ser reveladas. E eu falava, meu Deus, Ele não engana, Ele é justo. E Ele te dá estratégia. E Ele foi me dando estratégia a cada dia. Então muitas pessoas falam, nossa, eu posso imaginar o que você passou. Vocês não podem imaginar o quanto eu ainda guardo aqui em mim.
Quantas feridas foram abertas nesse período, mas a cada uma delas Ele curou em seguida. Ele me protegeu, Ele me livrou. Eu falo para vocês, confiem no Senhor e busquem a sua face. Busquem conhecimento na palavra de Deus. Tapem os ouvidos para as vozes, mesmo daqueles que te querem bem. E vocês terão vitória. A vitória não é o aplauso do mundo, porque eu fui vaiada pelo mundo, eu fui julgada por aqueles que falavam: a mulher edifica a sua casa, você se divorciou, você virou cristã e se divorciou. Que cristã é essa? Que depois que se converte e se divorcia, ela não é uma cristã verdadeira, ela não edificou a sua casa. Mal sabiam, meus queridos, que Deus estava presente em cada detalhe, em muitas coisas que nós não podemos explicar com palavras. O Senhor justifica no tempo certo. Eu não tomei decisões precipitadas, eu não tomei decisões impulsivas, eu fui guiada pelo Senhor, que me tirou de um cativeiro onde eu estava. Onde essa mulher que aparentemente era forte, corajosa e tinha tudo, vivia aprisionada no seu achismo, na sua aparência, na falsa luz dos holofotes. Eu estava completamente iludida, eu vivia numa mentira e o Senhor me libertou. Então que você também deixe que Ele te liberte. Ele tem um propósito para cada uma de nós. Vivenciar do seu propósito traz cura, traz vida. Glorificar a Ele nos momentos de aflição traz vida. Glorificar a Ele no momento em que está todo mundo te atirando pedra, mas Ele no secreto está te amando e te fortalecendo. Essa é a verdadeira vida. Amém. Não tenham medo de viver de verdade. Esse pagar o preço do mundo é o de menos, porque a presença dEle não se compra. Se recebe quando entregamos o nosso coração. E quanto mais radical nós formos, radical não com religiosidade, mas com devoção, com obediência, quanto mais possibilitarmos que Ele nos molde de fato, nos santifique, quanto mais nos arrependermos e deixarmos que Ele nos transforme, mais próximas dEle, mais próximos da presença dEle incomparável. Não troquem isso por nada. Não troquem por nada. Sabe, Karina, tem uma frase que você me fez lembrar agora, que eu ouvi e fez muito sentido na minha vida, e eu acho que vai fazer sentido para você também. Diz assim, ó: quando você está no processo com o Senhor, não se ofenda e não se defenda. Permita que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus te defenda. Sim. E você vem de um meio que, como você mesma disse, quando nós olhamos, uau, que falta para uma pessoa dessa? Ela alcançou tudo que a maioria da humanidade gostaria de alcançar. E quando você se encontra com Jesus, com certeza você teve que abrir mão de muitas coisas. E que com certeza não foi fácil você abrir mão dessas coisas. Conta um pouquinho para nós algo que assim foi muito talvez doloroso você conseguir entender e abrir mão e desapegar, para que nesse processo com o Senhor Ele pudesse te levar a novos caminhos, Ele pudesse te levar ao propósito, ao chamado, e que às vezes aos olhos do mundo parece loucura. Você deve ter sido chamado de louca por muita gente, né? Sim. Nossa, enlouqueceu, né? Como assim? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Olha, quando
é um processo inverso do que muitas pessoas acham. Que a gente vai tendo que abrir mão de coisas e que é difícil. Eu vou falar a minha experiência, porque eu fiz o inverso. Eu fui muito ministrada na palavra mesmo. Eu fui muito confrontada pela própria palavra. Antes de ser confrontada pelo mundo, eu fui confrontada no secreto. E aquilo me quebrou de uma tal maneira. E quando nós somos confrontadas no secreto, quando a gente olha na palavra e vê quão enganada nós estávamos, eu falo, o Senhor abre uma ferida para que a gente se arrependa, mas no segundo que Ele abre e o nosso arrependimento vem, e a gente fala, eu não conhecia, eu quero ser melhor, Ele já fecha. E Ele não só fecha, Ele acaricia, Ele te traz um conforto na alma. Então, quanto mais eu me aproximava do Senhor, quanto mais eu desejava conhecê-lo, e eu enxergava os meus erros, eu enxergava a mim mesma, e eu falava, poxa, eu achava que eu estava certa, e eu posava nua. Como assim? Eu achava que eu estava certa. E eu fazia propaganda de bebida, apesar de que eu bebesse super pouco, mas eu incentivava as pessoas a beberem. Quantas pessoas têm suas vidas destruídas pela bebida, pelo vício? Eu posava nua falando, mas eu não estou vendendo o meu corpo, eu não estou me prostituindo, quem quiser que veja. Eu estava sendo pedra de tropeço para milhares de famílias, de homens que buscam se livrar da pornografia. E eu estava lá motivando, e eu falava, Senhor, eu olhei para mim mesma e eu me choquei com o que eu vi. Mas eu decidi nascer de novo, intensamente. Eu não tive medo de morrer. E eu não falei, eu não quero mais ser essa. Eu peguei nojo de quem eu era. E as pessoas falam, não se arrependa daquilo que você era. Tudo serviu para você aprender. Senão você não seria quem você é hoje. Isso é o que o mundo fala. A palavra de Deus diz, arrependam-se. Sejam transformados, permitam-se. E eu me arrependo todos os dias. Eu não me tornei santa em uma semana, mas eu busco me santificar todos os dias. Há quem diga, mas beber não tem problema, mas usar uns shortinhos não tem problema, a usar um decote não tem problema. Isso é egoísmo. Cadê o amor pela humanidade? Por aquele homem de família, marido da sua amiga, que vai olhar para o seu decote? Cadê? Mas o problema está no olho do outro. Não. Nós temos que olhar para nós e ver quem estamos sendo, que exemplo estamos dando para as nossas irmãs. Queremos refletir a luz de Jesus. Amém. Dessa forma. Não. Eu me olho a cada dia e falo, Senhor, me molde mais. Há muito mais para ser derramado em cada um de nós. Mas a gente tem que se arrepender. A gente tem que se mudar. E quem nos ensina? A Bíblia, a sua palavra. A gente está perdendo muito tempo olhando para os exemplos do mundo, para a internet, para quem está sendo glorificado e ganhando muito prêmio pelo mundo afora e falando, uau, essa mulher é demais. Jesus está se agradando? Não. É assim que somos imagem e semelhança de Deus? Não. A palavra de Deus nos diz, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Amém. Mas os mandamentos foram dados lá atrás. Agora somos salvos pela graça. A graça nos capacita a cumprirmos o mandamento. O Senhor diz que nenhuma palavra que foi escrita foi deixada de lado.
Cada uma delas está ali para nos ensinar. Agora, cabe a nós tomarmos posse e obedecermos. A gente está obedecendo às nossas vontades, obedecendo às regras do mundo, obedecendo os chamados de liberdade, querendo ser tão autênticas, diferenciadas. Sem Cristo, somos autênticas fakes, autênticas falsas. Podemos ser a mais diferentonas do mundo, mas não teremos a essência de Cristo. E a essência de Cristo é a única que traz paz no meio da guerra, porque Ele nos chama para lutar. Aquelas que querem ser vitoriosas têm que lutar. E Ele capacita. Ele não quer você lá atrás só pedindo oração do outro. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. E você? Tem orado por você? Você tem orado pela sua irmã? Você tem ministrado a sua palavra por onde você vai? A palavra dele traz força. Glória a Deus. A gente tem que ir contra o nosso sono, contra a nossa preguiça, contra uma agenda atribulada, onde a gente fala, não tenho tempo para orar, não tenho nem energia para orar. Na hora da batalha, se você não estiver preparada, você não vai ter energia para lutar, e você vai perecer, e você vai avançar com um passo de tartaruga, enquanto as outras estão lá como leoas, lá na frente. É preciso acordar, meu povo. É preciso parar de choramingar por aí. Choramingue aos pés de Jesus, porque Ele faz 1 minuto as suas lágrimas cessarem. Glória a Deus. Vai choramingar lá no quarto, mas vai sair de lá com força para lutar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa questão do arrependimento, né, Karina, você falou assim muito bem. Realmente a gente ouve muito isso, né? O que aconteceu, aconteceu. Não se arrependa, fez parte da sua história. Quando a Bíblia, a mesma coisa quando fala, né? Siga o seu coração. Né? O mundo também diz, siga o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E tem um trecho no seu livro que fala um pouquinho sobre a culpa. Diz assim, ó: por vezes, a culpa que carregamos nos ombros pesa tanto que fica quase impossível caminhar. Mas creia, não foi para isso que fomos criadas, porque o cativeiro não é a habitação que Deus tem para nós. Sabe quem é a prova disso? Eu mesma. Sim. Muitas mulheres, Karina, aqui estão carregando uma culpa por suas falhas, seus erros, uma frustração tremenda por não terem talvez atingido padrões ou conquistado aquilo que achavam que precisa. Eu quero que você deixe uma palavra para essas mulheres de alívio, de consolo do Senhor, como aquilo que Ele tem tratado contigo, te aliviando dessa culpa, te levando para o caminho do arrependimento, que é totalmente diferente do caminho da culpa. Faz sentido para você? Com certeza. Com certeza, porque se nós tentarmos olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, nossas incapacidades, aquilo que nós sofremos, nossas feridas, sozinhas, nós abrimos ainda mais as feridas. Nós ficamos presas nesse sentimento de culpa. A gente é como se estivesse abrindo, ferindo ainda mais. Mas quando a gente entende que Ele nos mostra para focarmos nele, e que Ele nos mostra, não foi isso que eu desenhei, mas agora você ainda pode viver. A palavra diz que 1 minuto, 1 dia, 1 segundo na sua presença vale mais do que milhares longe dele. É verdade. Eu não sei com quantos anos você está, com quantos anos você decidiu servir a Deus, ou se ainda está em processo de decisão. Nós vemos na história aqueles que foram chamados tão jovens, e outros que foram ouvir a sua voz depois de terem pecado tanto,
Vemos a transformação de Saulo, que se transformou em Paulo, um homem que viveu uma vida errante. Nem por isso o Senhor falou: já é tarde demais para eu te usar. Deixe de carregar a culpa. Eu tenho algo novo e eu vou te usar. Eu vou te transformar, eu vou te fazer enxergar o que eu tenho para você. E Ele tem quantos anos? Com quantos anos Noé foi ver um milagre acontecer pelo fruto das mãos dele, da persistência? Quantos ele salvou? Quantos se tornaram filho da nova geração vinda de Noé? Então não desista, porque todo mundo fala, isso amedronta muitos que estão no início da fé, falando: vou ter que carregar essa cruz. Olha, ser cristão é muito difícil. Só que nós esquecemos a diferença, porque a cruz, ela leva a salvação. Até o próprio Jesus teve ajuda para carregar a cruz. Ao longo do caminho, teve alguém que o próprio Deus, o próprio Pai colocou para ajudá-lo a carregar a cruz. Foi difícil? Foi. Mas ele estava dentro de um propósito. E ele ressuscitou. Então, fique firme. Não carregue o peso da culpa. E não tenha medo de carregar a cruz. Porque a cruz traz libertação. A cruz traz ressurreição. A cruz traz vida para muitos outros que ainda virão. O Senhor nos diz que o seu fardo é leve, então a sua cruz é leve, porque é através da força dele que nós vamos carregar. Nós podemos carregar um saco de farinha e achar que está pesado, porque sem ele nós não temos perspectivas, nós ficamos perdidos e a gente joga tudo para o alto. Mas com ele fala: você está vendo aquele morro lá? Você vai subir. Você fala: não é possível. Você vai, porque eu vou subir com você. Eu vou te fortalecer. E ele fala: eu sou imutável. E se um dia ele fez isso com tantos homens de Deus, ele fará em sua vida também. Procurai conhecer o Senhor e a sua força, procurai a tua face sem cessar. Recordai das maravilhas, dos prodígios que ele já realizou. Traga à memória tudo aquilo que ele já fez. Ele deixa como exemplo em sua palavra, para que a gente traga à memória, não os nossos erros, mas o que ele já fez, e o que ele tem a capacidade de fazer, e o que ele ainda fará. Ele não mente. Nós mentimos para nós mesmas muitas vezes, falando: está tudo bem, eu estou ótima, e por dentro estamos quebradas. Nós mentimos para nós mesmos, falando: minha família é uma bênção, e a gente não olha na cara um do outro. Nós mentimos para nós e para o mundo, falando: meu filho é incrível, ele foi criado, feito para ser incrível, mas muitas vezes ele não está no momento tão incrível assim. Mas nós, dentro de nós mesmos, nós não colocamos luz para buscar o que está errado. E a luz é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que focar no que o Espírito Santo de Deus está nos mostrando. O seu cajado dá segurança, porque nos guia, como diz em Salmo 23. A sua vara nos dá segurança. O que é a vara, meus queridos? É a vara da correção. Quem não se permite ser corrigido não tem segurança. Quem não se permite ser pastoreado de verdade não tem direção. Cantamos no domingo: Senhor é meu pastor. E quando ele fala: faça isso, ai, mas será que agora, quando chegar o tempo certo, eu vou fazer? O tempo é agora. Amém. Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar daqui 100 anos. Jesus está à porta batendo. Talvez você não tenha amanhã,
Talvez você não tenha a noite. Talvez você não tenha fôlego para andar mais um pouco. É agora. Glória a Deus. Sobre isso que você estava falando. Escolha as suas batalhas. Acolha o seu cansaço. Descanse em Deus. E Ele a animará para fazer o bem e o que é certo. Confie. Ele lhe trará vigor e disposição para realizar a sua obra e cumprir o propósito divino, se você estiver no centro da sua vontade. Nós temos vivido um tempo, Karina, de um cansaço, que toma conta do corpo, que toma conta da alma, que toma conta do espírito, que chega a paralisar muitas mulheres, no sentido de não se perceberem como mulheres que podem continuar no Senhor, de que o Senhor está à disposição para liberar essa força e essa coragem, e muitas vezes são sucumbidas. Também, eu preciso resolver tudo, eu preciso fazer tudo, eu tenho que ter solução para tudo, eu preciso responder tudo. E aí se perdem na caminhada. Sim. Como é que foi isso para você? Como é que é isso para você? É porque o Senhor, Ele nos capacita para cada momento, né? E em alguns momentos nós vamos ter que estar lá, lutando, na frente, guerreando. E esse pastor, em outros momentos, vai falar: eu vou te conduzir para águas tranquilas, eu vou te levar ao descanso. Mas nós temos que perceber, através da sua doce voz, o que nós precisamos para aquele momento. Muitas vezes, quando nós somos confrontadas por pessoas, nós queremos retrucar naquela hora, como se isso fosse sinônimo de força. Nós queremos dar respostas imediatas. Mas o Senhor nos dá estratégia e direção para cada momento. Isso é estar no centro da sua vontade. Eu não acordo todos os dias cheia de energia. Esse cansaço também me pega. Tem batalhas que eu acho que estão demorando demais. Todos os dias eu falo: Senhor, quanta gente às vezes está ali esperando uma palavra de encorajamento, mas eu não pego uma palavra pronta e vou lá e falo como uma obrigação. Eu falo: Senhor, me dá primeiro desse encorajamento. Me dá primeiro dos seus frutos. Eu quero ser mansa. Eu quero ser forte, mas também quero ser mansa. Eu quero ser sábia para saber o momento certo de cada coisa. E o Senhor me deu estratégia para tudo. Como eu disse, nenhuma atitude eu tomei na impulsividade. O Senhor foi me falando: eu vou te revelar. Eu falava: e agora? Daí Ele me revelava. O Senhor revelava, eu falava: e agora? O que eu faço? Já mando embora hoje ou é amanhã? Daí o Senhor: calma, eu vou à frente. Calma, haja com sabedoria. Muitas vezes vão ver uma notícia, vão ver algo que vai acontecer na sua vida e vão falar: nossa, olha que surpresa. Mas o Senhor, quando a gente anda com Ele, Ele já trabalha em nós muito antes. E Ele foi trabalhando, e foi lindo o cuidado dEle com a minha vida. Foi linda tantas experiências sobrenaturais, confirmando de que o que eu estava ouvindo, da forma com que eu estava levando, estava certa, porque eu estava confiando nele. Eu gosto de contar assim que é algo tão simples, mas em todo lugar que eu vou eu falo, porque nessa primeira semana de revelação eu sentia cheirinho de pão na madrugada em casa, e a primeira vez que eu senti o cheirinho de pão, eu fui na cozinha, falei: gente, será que ficou alguma coisa no forno ligada? E eu perdi o sono, e o Senhor me acordava. E nessa primeira noite, eu falei: já que eu acordei, eu vou orar mais, eu vou abrir a sua palavra. E a primeira, eu abri assim aleatoriamente, pus a mão e fui olhar. Eu falava: Senhor, quer falar comigo? Fala comigo então. Ele falava: eu sou o pão da vida. Amém. Glória a Deus. E eu senti aquele cheirinho que nas madrugadas muitas vezes eu ainda sinto. Eu falo: é o Senhor me chamando. Glória a Deus. E nos momentos que eu estava quebrada,
e sendo julgada pelo meu divórcio, naquela semana em que eu dei a notícia, eu falei: Senhor, me confirma que o Senhor realmente está nisso tudo. E que depois de tantos meses orando e pedindo o seu direcionamento, por mais que não fosse isso que eu desejei quando eu me casei, me confirma que o Senhor está aqui. Porque muitos falavam: não, o Senhor odeia o divórcio. E eu também, gente, acreditem. E o Senhor derramou do seu Espírito. Eu fui batizada com o Espírito Santo naquela semana. O meu filho viu a Jesus em nosso quarto. E por onde nós andávamos, as pessoas viam anjos atrás de nós. E tem sido assim, meus amores. Não desistam de buscar o Senhor. Não esperem ter tudo aquilo que um dia vocês sonharam para testemunhar. Porque eu também fui confrontada. Eu falei: e agora, Senhor? Eu vou parar de falar das tuas bênçãos? Porque a maioria que vem aqui vai falar da família perfeita e completinha. Eu amo a família perfeita e completa. E eu louvo a Deus por cada uma delas. Mas não esperem ter tudo isso para testemunhar. Porque Ele age em cada detalhe. Amém. Glória a Deus. Ele age em cada situação. E a sua presença é incomparável, e todos precisam conhecer e ir mais fundo. Amém. Glória a Deus. Karina, nós queremos te dizer que nós vemos Jesus em você. Amém. Você Amém. É uma inspiração. Amém. A conversão genuína de Cristo Amém. é tão transparente em você. Amém. E nós desejamos que o Senhor te leve aonde Ele planejou. Amém. Aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele te chamou, o propósito pelo qual Ele te criou. Amém. A nossa oração é que Ele te leve para este lugar. Amém. E que Ele cumpra tudo aquilo que Ele tem para você. Amém. É uma honra ter aqui, poder ver de pertinho essa transformação tão doce, tão poderosa ao mesmo tempo, do que Jesus pode fazer quando um coração é quebrantado, quando um coração está disposto realmente a conhecer, a se abrir, a receber a verdade de Cristo. Palmas a Jesus, que tudo fez por nós e que nos chama. Eu quero orar por vocês, minha querida. Quero que vocês deixem-se ser ministradas. Saiam daqui decididas, encorajadas. Servir a Deus vale a cada segundo. Poder glorificar a Ele é o maior presente que nós temos e nós esquecemos. Quando eu lancei essa música 1 ano atrás, eu estava passando por um processo judicial. E naquela semana eu falei: Senhor, como eu vou poder lançar essa música? Eu estou tão machucada, estou tendo que lutar para provar a minha verdade, para provar que eu estou certa, tendo que lutar contra mentiras. O Senhor falou: continue me glorificando, continue entoando louvores. E eu fui obedecendo durante a semana, mesmo sem vontade de louvar. Louvando, louvando, louvando. E no dia do lançamento dessa música, no lançamento online que eu fiz uma live, e eu continuei glorificando e louvando ao Senhor. Quando eu desliguei o telefone, porque eu estava com o telefone ligado na live, o Senhor falou: eu vou te dar uma vitória dupla. E eu não entendi o que é isso. E eu apenas obedeci. Eu não desisti, porque eu falei: será que não é melhor eu lançar depois? Só está saindo notícia ruim minha na mídia. O Senhor falou: não, você vai lançar essa semana.
Eu desliguei o telefone e meu advogado ligou. Você venceu. Você acabou de ter uma assinatura. Foi durante a tua live, eu não pude interromper. Deus é fiel, meus amores. Eu tenho vivenciado da fidelidade de Deus. Mesmo que muitos me traíram com sua infidelidade, eu tenho provado da fidelidade de Deus. Não deixem de crer, não deixem de louvar. E o livro, gente, não é para me glorificar, é para glorificar ao próprio Deus. É para mostrar da tua força. Esse livro também é um ato de obediência. E na semana que eu lancei, que foi semana passada que eu lancei online, eu tive uma notícia ruim de uma outra parte de um processo, dessa mesma história que vocês veem na mídia e tal. E o Senhor falou: o inimigo se levanta para cair. E quando veio essa notícia, eu já tinha sido avisada, porque o inimigo estava sossegado. Ele me avisa antecipadamente. E pessoas que convivem comigo falaram: nossa, não acredito que veio essa notícia. E eu falo: fique tranquila. O Senhor me disse que o inimigo se levanta para cair. E na semana do livro, eu falei: poxa, se está se levantando, é porque vem coisa boa por aí. Porque é assim, gente. Só que a gente tem que ficar firme, glorificando, e marchando, e ajoelhando. Eu já passei períodos da minha vida com a perna roxa, de tanto ficar de joelhos com os cotovelos, orando. Em que, graças a Deus, os vestidos longos cobriam, porque era algo muito secreto, mas que hoje eu falo para vocês. E na semana de lançamento do meu livro, eu tive mais uma assinatura de mais uma vitória. E não é uma vitória pessoal, meus amores. É a vitória da justiça de Deus. É Deus falando: você confiou? Eu não disse. Você me obedeceu? Eu não disse que eu não minto? Confiem. Confiem. Vamos orar juntas? Derramem-se de amor, buscando mais pela presença de Deus. Obrigada, Senhor. Nesse momento, eu abro o meu coração a Ti. Não por mim, mas por todas essas mulheres que estão aqui. Todas essas mulheres escolhidas para ouvir da Tua palavra, para vivenciarem do Seu propósito, Pai. Derrama da Tua unção, Espírito Santo de Deus. Fortalece o emocional de cada uma delas. Fortalece a fé de cada uma delas. Para que elas sigam avançando, conquistando o que o Senhor tem, confiando a cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, que possamos provar da Tua bondade, da Tua retidão, da Tua justiça, sem medo de sermos transformadas, sem medo de sermos orientadas, Pai. Que sigamos confiantes no Teu poder, na Tua bondade, na Tua misericórdia, no Teu amor. Que possamos vivenciar no secreto e publicamente a honra de Te servir, de Te obedecer. Pai, em nome de Jesus, toca profundamente cada coração como o Senhor nunca tocou antes. Quebranta, Senhor, nosso ego, nossa autossuficiência. Quebranta, Senhor, para que o Senhor possa agir. Que cada dia seja
menos de nós, menos da nossa carnalidade, mais do teu Espírito, mais do teu fruto, o único capaz de nos saciar, o único capaz de completar o vazio da alma, a fome do Espírito. Vem, Senhor, com o teu fruto em nós. Derrama esperança e perseverança em cada uma de nós, para enquanto estivermos escondidas, plantando com lágrimas e orações no secreto, possamos perseverar até ver os seus frutos, até sermos flores no seu jardim, destilando o teu bom perfume, meu Pai. Como é bom te reconhecer em minha vida e na vida de cada uma que está aqui, Senhor. Vem com a tua misericórdia, vem com tua mão, vem com tua presença. Derrama algo novo e forte. Nós queremos te sentir. Nós queremos ser tocadas por ti. Assim como o Senhor um dia tocou em meus ombros e eu pude sentir a sua mão, assim como o Senhor atendeu o meu pedido, assim como o Senhor me salvou, assim como o Senhor me curou. Cura, Senhor, cura o vazio da alma, cura nossas inseguranças, fortalece-nos, Senhor, nos coloque à frente de ministérios, à frente de nossas casas, à frente do teu exército, confiantes de que o teu exército celestial está conosco. Mostra-nos, Senhor, onde estão as brechas, onde o mal ainda está nos tocando, para que possamos fechar cada uma delas. Fecha as brechas, Senhor. Fortalece a guarda, acampa os teus anjos, blinda-nos do engano, blinda-nos do pecado, blinda-nos, para que possamos reconhecer a sua voz, para que possamos reconhecer do teu toque, do teu calor, do teu abraço, para que possamos reconhecer a cada dia com gratidão, para que possamos te louvar, não apenas cantar louvores, mas te louvar com adoração, com entrega, assim como os anjos te louvam nos céus. Pai, que não sejamos apenas boca do Evangelho, mas que sejamos verdadeiramente transformadas. Que antes de sermos usadas, sejamos transformadas. Que a sua luz brilhe em nossas vidas, que o teu rosto resplandeça em nós, que tua palavra nos guie, nos traga refrigério, força e coragem, e que o Senhor seja exaltado, glorificado, honrado, como se deve. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão aqui buscando por Ti. Obrigada, Senhor. Que muitos ainda sejam alcançados. Amém. Que muitos sejam transformados. Obrigada, meu Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Eu gostaria de 1 minuto para honrar a vida de uma pessoa que vocês não conhecem. Podem se sentar, meus amores. Vocês não a conhecem.
E muitas de vocês às vezes se sentem pequenas, achando que ninguém me conhece, minha relevância é pequena, ela é mais usada do que eu. Eu quero chamar aqui em cima uma pessoa que trabalha comigo e que está aqui. Vem aqui, Silene. A Silene é uma mulher de Deus, trabalha em minha casa, cuida da minha casa, me ajuda na criação do meu filho. Ela já honrava a Deus muito antes do que eu mesma. E eu quero que você saiba, Silene, o quanto a tua obediência em Deus reflete na minha vida. O quanto o teu exemplo de serva de Deus reflete na minha vida. Quantas pessoas ela me fez conhecer, pastores, que hoje foram entrevistados no meu podcast e me ensinaram tanto que ela indicou para mim. Quantas palavras ela disse para o meu filho sobre Jesus. Quantas vezes, enquanto ela limpava a minha casa, ela orava e ungia minhas escadarias, sem eu saber. Não menosprezem o que o Senhor coloca na vida de vocês. Não é o lugar que você está. Não é quantos você acha que você alcança. Ela também faz parte do meu ministério. Ela também faz parte do ministério de tantos pastores que através de mim se tornaram mais conhecidos na mídia. E ela apenas obedeceu a Deus. E busca conhecê-lo cada dia. E busca e lê. E eu sei que muitas vezes ela pode achar, eu não sou capaz, eu ainda não sei. Mas ela não imagina quanto cada vez que ela esteve ali, foi um tijolo que ela construiu no reino celestial. E nos caminhos que hoje eu também ando. Obrigada, Silene. Glória a Deus. Aleluia. A honra faz parte do ministério, traz uma bênção, libera uma bênção do céu. Obrigada, Silene, por estar conosco. Karina, obrigada. Que o Senhor te abençoe. Amém. Foi uma honra ter você aqui. Muito obrigada. O Senhor te abençoe poderosamente. Amém.